Na véspera de Natal, Fritz e Mary estavam ansiosos para desfazer as malas de seus presentes. De repente, houve uma batida na porta. Era o tio deles com um monte de presentes nas mãos. As crianças ficaram muito felizes em vê-lo. Então eles começaram a desempacotar os presentes. Mary ganhou bonecas chiques, pratos de brinquedo e um lindo vestido de seda. Fritz também conseguiu o que queria, um magnífico cavalo e um rei-rato. Maria percebeu que havia um soldado debaixo da árvore. Era o quebra-nozes, projetado para triturar nozes duras com perfeição. A menina gostou muito, mas Fritz disse que era seu presente e tentou tirá-lo de sua irmã. As crianças esticaram o quebra-nozes a tal ponto que arrancaram seu braço. O brinquedo quebrado tornou-se desnecessário para o menino. Maria ficou muito chateada e começou a chorar. Mas meu tio conseguiu consertar o soldado. A garota estava feliz e o abraçou com delicadeza. O dia estava muito agitado, então ela logo se cansou e adormeceu embaixo da árvore. Durante o sono, Mary ouviu sons estranhos. Eles eram como barulho de rato. A garota abriu os olhos. Os objetos da casa pareciam muito maiores do que eram, e a árvore sob a qual ela adormeceu tornou-se absolutamente gigantesca. Maria percebeu que não foram os objetos que aumentaram, mas ela diminuiu. De repente, o rei dos ratos com seu exército apareceu diante dos olhos da garota atonita. Maria estava com muito medo e queria fugir, mas os ratos gigantes a impediram. E então um milagre aconteceu. O quebra-nozes se levantou e agarrou a garota. Eles instantaneamente subiram na árvore até a estante de livros e, ao longo dela, chegaram aos brinquedos de Fritz. Havia toda uma coleção de soldados de chumbo. O quebra-nozes pediu ajuda. Os soldados imediatamente puseram-se de pé e correram atrás dele. O quebra-nozes assumiu o comando do exército e os soldados começaram a lutar contra o exército do Rei Rato. A batalha entre brinquedos e ratos foi feroz, mas, infelizmente, havia muitos ratos e o exército do quebra-nozes começou a ser derrotado. Maria viu isso e saiu correndo de seu esconderijo. Ela jogou o sapato no rei dos ratos e acertou-o bem na cabeça, e ele caiu no chão inconsciente. O resto dos ratos percebeu que a batalha estava perdida e fugiu em todas as direções. Mary correu para o quebra-nozes, mas ele ficou inconsciente, pois foi gravemente ferido pelo rei dos ratos. A garota pensou que ele estava morto e começou a chorar amargamente. E de repente, atrás de Mary, uma linda fada apareceu. Ela decidiu ajudar a garota. Com um aceno de sua varinha, ela reviveu o quebra-nozes. Com um segundo aceno de sua varinha, a fada transformou o soldado em um belo príncipe. Maria e o quebra-nozes se entreolharam com olhos amorosos e não conseguiam desviar os olhos. Com um aceno de varinha pela terceira vez, a fada levou o casal apaixonado ao reino dos doces. As árvores lá eram feitas de doces e as flores eram feitas de geleia. Era um lugar maravilhoso. Mary fechou os olhos por um segundo de prazer. E de repente ela ouviu a voz de sua mãe, que a chamou pelo nome. Abrindo os olhos, a menina viu sua mãe, que a olhou confusa. Maria também não conseguia entender o que estava acontecendo. A menina contou sobre sua viagem maravilhosa, mas sua mãe apenas sorriu docemente. Então Mary viu o quebra-nozes pelter em seus braços. E então ela percebeu que havia dormido debaixo da árvore a noite toda, e tudo o que aconteceu com ela foi apenas um sonho vívido. Alguns anos depois, o sobrinho de seu padrinho foi visitar Mary e Fritz. Assim que ele entrou na casa, a garota quase caiu no chão de surpresa. O menino parecia ao quebra-nozes como duas gotas d'água. Ele também gostou de Maria à primeira vista. Depois de algum tempo, eles se casaram e não viveram pior do que no reino mágico dos doces. Era uma vez uma menina simpática. Ela era doce com todos que apenas a viam, mas ela era a mais linda e querida de todas para sua avó, que nem sabia o que dar à sua querida neta. Uma vez ela deu a ela um chapéu de veludo vermelho, e como este chapéu era muito adequado para ela, e ela não queria usar mais nada, eles começaram a chamá-la de Chapeuzinho Vermelho.
Uma vez a mãe pediu para levar um pedaço de bolo e uma garrafa de vinho para a avó. Tipo, ela está doente e fraca, será para seu benefício. Mandou a mãe não fugir da estrada, senão cairia e quebraria a mamadeira, e a avó não pegaria nada. E quando ela vier para a avó, para que ela não se esqueça de dizer olá para ela. Chapeuzinho Vermelho obedeceu, pegou os presentes e partiu. E minha avó já morava atrás da floresta, a meia hora de caminhada da aldeia. E assim que Chapeuzinho Vermelho entrou na floresta, ela conheceu um lobo. A garota, entretanto, não sabia que tipo de animal feroz era e não tinha o mínimo medo dele. Ela cumprimentou educadamente. O lobo também se comportou muito decentemente, então Chapeuzinho Vermelho disse ao lobo que ela estava trazendo presentes para sua amada avó. E enquanto ela falava como chegar à casa da avó, o lobo pensou consigo mesmo como podia comer não só a velha, mas também uma menina bonita. E então o lobo pensou em mostrar ao Chapeuzinho Vermelho um enorme prado com lindas flores. Chapeuzinho Vermelho, ao olhar para as muitas flores maravilhosas, pensou que seria bom levar um ramo de flores frescas para a avó, porque isso também a agradaria. Sim, e fugiu da estrada para o lado e começou a colher flores. Pegar uma flor levemente, enquanto a outra acena, é ainda melhor, e ela vai correr atrás disso. E assim foi mais e mais nas profundezas da floresta. E o lobo correu direto para a casa da avó e bateu na porta. Vovó perguntou quem estava lá, e o lobo respondeu com uma voz fina que foi o Chapeuzinho Vermelho que trouxe a torta e o vinho. A velha acreditou e mandou apertar o trinco e entrar. O lobo apertou o trinco, a porta se abriu e ele correu para a cabana da avó. Corri para a cama da minha avó e engoli de uma vez. Então ele colocou o vestido da avó e o boné na cabeça dela, foi para a cama e esperou. Enquanto isso, Chapeuzinho Vermelho correu atrás de flores, e quando ela conseguiu tantas delas quanto ela podia suportar, então ela se lembrou novamente de sua avó e foi para sua casa. Ela ficou muito surpresa ao ver que a porta estava escancarada, e quando entrou na sala, chamou a avó. Não houve resposta. A neta aproximou-se da cama e viu. A avó estava mentindo e puxou a touca até o nariz e parecia tão estranho. Chapeuzinho Vermelho perguntou espantado por que a avó tinha orelhas tão grandes. E o lobo respondeu com voz de avó, para ouvir melhor. Então Chapeuzinho Vermelho perguntou por que minha avó tinha olhos tão grandes. Para te ver melhor, respondeu o lobo. E os braços são tão grandes que é mais fácil agarrar. E quando Chapeuzinho Vermelho viu a boca do lobo e só perguntou por que a vovó tinha uma boca grande tão nojenta, o lobo se lançou sobre ela, gritando, para que eu pudesse te comer. E como ele pulou debaixo do cobertor e engoliu a pobre garota. Tendo-se cansado dessa maneira, o lobo novamente foi para a cama, adormeceu e começou a roncar tanto quanto podia. Naquela hora um caçador que passava pela casa da avó ouviu roncos e se perguntou se teria acontecido alguma coisa com a velha que ela roncava tanto. Ele entrou na casa, foi até a cama e viu que o lobo estava dormindo ali. E ele está caçando esse vilão há muito tempo. Ele queria matá-lo com uma arma, mas ocorreu-lhe que o lobo, talvez, engoliu sua avó e que ela ainda poderia ser salva. É por isso que ele não atirou, mas abriu bem a boca de seu lobo e viu um boné vermelho cintilado ali. Uma menina saltou de sua boca e disse que sua avó ainda estava lá. O caçador abriu a boca de seu lobo ainda mais, e a velha avó de alguma forma saiu atrás do Chapeuzinho Vermelho. Eles ficaram maravilhados, começaram a se abraçar e agradecer ao caçador. Eles decidiram dar uma lição a um lobo astuto. Eles trouxeram grandes pedras o mais rápido possível,
enfiaram-nas na boca e na barriga do lobo e carregaram-no para o pátio. E quando o lobo acordou, ele viu o caçador, e estava prestes a escapar, mas não aguentou o peso das pedras e caiu no chão. Isso encantou os três, enquanto o lobo se levantou e mal arrastou sua barriga pesada para a floresta escura. Eles nunca mais o viram. Foi assim que ensinaram uma lição ao astuto lobo, e Chapeuzinho Vermelho decidiu que nunca mais desobedeceria às ordens da mãe.